Olá, meus amores do quarto ano, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a tia vai trazer para vocês um resumo sobre os conteúdos de história que nós tivemos nesse primeiro bimestre. Vamos lá? Logo no capítulo 1, nós temos como título De onde vieram os seres humanos? E ele trata sobre a ancestralidade dos seres humanos, sobre os nossos antepassados, e mostra como ocorreu a evolução até os homens sapiens. Então, nesse capítulo, ele vai abordar a origem da espécie humana e a expansão da evolução dos hominídeos da Terra. E logo tem um primeiro tópico que fala sobre a origem do ser humano. Então, como que surgiu os seres humanos? De onde eles descobriram de onde vieram os seres humanos? Os fósseis, é utilizado como objeto de pesquisa para poder ver e conhecer o nosso passado. Então, através de pesquisas, eles viram e encontraram fósseis de seres humanos lá na África. Então, por isso que a África é considerado o berço da humanidade. Por quê? Porque lá, nesse continente, foram se encontrados os primeiros fósseis dos seres humanos. E logo depois, no segundo tópico no nosso capítulo, vem dizendo sobre quem eram os ancestrais dos seres humanos. Os ancestrais dos seres humanos possuíam características muito diferentes da que nós temos hoje em dia. Dizem que eles não andavam com as duas pernas, e sim com o apoio das mãos juntamente com as pernas. A proporção de boca, nariz e olhos eram diferentes da que temos hoje em dia. Portanto, aqui no tópico 3, nós temos a evolução dos hominídeos. E aqui nós temos, primeiro eles eram assim, depois foram evoluindo, até chegar ao Homo sapiens, que é essezinho aqui que nós temos no nosso último da linha do tempo. Logo após, nós também temos um tópico que fala sobre as artes rupestres. E o que são artes rupestres? São pinturas de coisas que contam a história do passado, utilizando, é claro, as ferramentas que eles tinham, os recursos que eles possuíam, e a partir dali eles pintavam rochas e cavernas, desenhavam, para aí sim poder contar a sua história, poder dizer o que eles viveram naquele local. Falavam sobre a caça, sobre a pesca, sobre a plantação, sobre os alimentos que eles tinham. Então, a arte rupestre, ela é um registro, para poder chegar até onde chegou a nossa ancestralidade, para contar para os seus futuros, descendentes, de como que eles viviam naquela localidade. Voltando aos homens sapiens, então a gente tem, e a gente viu lá no tópico 3, que os homo sapiens, ele é a última espécie do ser humano para a evolução dos hominídeos. Então, os homens sapiens, eles foram a última espécie da evolução que tem as características como a nossa. E no tópico da África para o mundo, a gente tem evidências de fósseis, através de fósseis, de que sim, o homem saiu da África e dali ele pegou, e começou a se expandir para o Oriente Médio, para a Europa. E a genética dos nossos ancestrais são popularmente dos povos africanos. Como que nós vimos e conseguimos saber isso? Através da junção de fósseis, da junção de características desses fósseis que são parecidas com a desses ancestrais. Então, pessoas que foram encontradas no Oriente Médio, bem antigos, os fósseis do Oriente Médio antigos, são bem parecidos com os fósseis dos africanos. Então, por isso, através de pesquisas, de estudos e da observação de fósseis, conseguimos chegar à conclusão de que sim, o ser humano ele saiu da África, se expandiu para o Oriente Médio, para a Europa, em busca de novas terras, de novos conhecimentos, de novas habitações. E no tópico, as práticas do nomadismo e a migração. As pessoas daquela época, elas eram consideradas nômades. Como assim nômades? Nômades são as pessoas que não possuem moradias fixas. Elas moram num ambiente em que te dá
algum benefício. Por exemplo, os hominídeos, os nossos antepassados, eles não sabiam plantar, colher, não sabiam viver num ambiente e produzir o seu próprio alimento, porque essa não era uma característica deles. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, foi um processo. Mas nessa época, eles não sabiam produzir essas atividades. Então, eles viviam num ambiente em que já tinha pronto o alimento, onde já tinha pronto algo para eles comerem e colher. Quando aquilo ali acabava, eles iam para um outro lugar que beneficiavam eles de outros tipos de alimento. Então, essas comunidades eram consideradas nômades, porque elas não tinham moradia fixa, eles mudavam de lugar de acordo com os alimentos que eles precisavam. Terminando o capítulo 1, vamos para o capítulo 2, que fala como viviam os nossos ancestrais, dando sequência e continuidade ao nosso primeiro capítulo, né? E esse capítulo 2, ele vai nos apresentar sobre a pré-história. O que é uma pré-história? A pré-história, na verdade, é um período da história que data antes da escrita. Ou seja, antes de termos a escrita, antes de saber escrever, esses documentos, esses relatos orais, eles não eram considerados conhecimentos históricos. Então, só passou a ser considerado história a partir do momento em que houve escrita. Então, nesse momento da evolução dos hominídeos, como não tinha escrito, como eles não sabiam ler nem escrever, se eles não sabiam a agricultura, né, quem dirá o desenvolvimento da escrita? Eles só tinham a arte rupestre, que não tinha nem formas de escrita, nem de numerais. Então, ali eles não possuíam o saber da escrita. Então, é datado como um período da pré-história, ou seja, o período onde ainda não se tem história, porque só se tem história a partir do momento da escrita. Então, a pré-história, né, esse momento que ainda não tem escrita, ele é dividido em três partes. O paleolítico, ou idade da pedra lascada, onde eles produziam, né, objetos e ferramentas com peças, com pedras, ainda de forma muito rude, de forma muito grosseira. Depois vem o neolítico, ou a idade da pedra polida, onde as ferramentas já foram construídas de formas mais delicadas, né? E depois nós temos a idade dos metais, que também é dividida em três partes, que nós vamos ver lá na frente, a idade dos metais, onde eles conseguiram descobrir o cobre, o ferro e outras ferramentas mais pesadas, mais resistentes. Depois nós temos o tópico como viviam os hominídeos no período paleolítico. Então, no paleolítico, eles desenvolveram várias habilidades e várias técnicas, né, para conseguir, né, as ferramentas, para produzir as ferramentas, porque eles conseguiram, né, desenvolver através da pedra, depois dos metais. E um fato importantíssimo do paleolítico é que eles conseguiram o domínio do fogo. E aí desencadeia um novo momento para os hominídeos. Porque com a descoberta do fogo, o modo de vida deles, né, começou a modificar, porque ali eles conseguiram manipular um novo jeito de produzir os seus alimentos, que nós vamos ver também mais lá na frente. Depois nós temos o tópico 4, para cá e para lá, e para lá e para cá, que diz sobre que durante o período paleolítico, eles não possuíam moradias fixas, como foi que a tia falou anteriormente. Eles eram nômades, então eles não possuíam um lugar próprio para viver, para morar. Eles moravam de acordo com os locais que possuíam alimentos para eles. Depois, nós temos o capítulo 5, que fala sobre novos lugares, novas características. Que foi durante, né, a Idade da Pedra Lascada que aconteceu um grande fenômeno no nosso território, que foi o da glaciação, onde as temperaturas abaixaram, onde as temperaturas diminuíram e tudo se congelou. Olha aqui na imagem que a tia trouxe para vocês, onde tudo se congelou, né, no Paleolítico, que foi o período da glaciação, e assim os hominídeos tiveram dificuldades para encontrar um novo ambiente. Isso a gente vai ver mais lá para frente. Já aqui, ó, a tia trouxe uma imagem sobre o domínio deles com o fogo. Vamos agora para o capítulo 3,
que fala sobre as mudanças e as transformações na pré-história. Vamos ver que mudanças foram essas? Plantando, colhendo e criando. Aí nós temos a Revolução Neolítica. Por quê? Porque com o desenvolvimento da agricultura, eles começaram, né, a se desenvolverem, a ter práticas, né? Com o passar do tempo, eles tiveram domínio com o fogo. Então, eles passaram a começar a produzir o seu próprio alimento. Então, dali eles começaram e perceberam que eles podiam plantar e colher através dos fenômenos naturais que eles foram observando e percebendo. E todo esse processo, galera, foi muito, muito, muito lento. Até chegar a esse conceito de agricultura, de pecuária, esse processo foi muito lento. Portanto, nessa Revolução Neolítica foi quando eles pararam de ser nômades e começaram a ser sedentários. Nós vamos ver lá mais na frente o que são sedentários. Porque eles fixaram-se em um local e ali eles começaram a ver qual era a época do ano que eles poderiam plantar, qual era a época do ano que eles poderiam colher, e dali eles produziram os seus próprios alimentos, da parte da agricultura e da parte da subsistência também da caça, da pesca e da criação de outros animais. E aqui nós temos o segundo tópico, que é de nômades a sedentários, ou seja, eles deixaram de ser nômades, deixaram de andar de um canto para o outro em busca de alimentos e passaram a ser sedentários. Quando ouvimos a palavra sedentários, nós logo imaginamos que sedentários são aquelas pessoas que quase não andam, né? São aquelas pessoas que ficam mais fixadas em um mesmo local, que não tem aquela vontade de andar, de correr de um lugar para o outro. Então, sim, sedentários é esse conceito, sim, que os homens pararam, né? Os hominídeos, nossos ancestrais, pararam de andar em busca de seus alimentos e começaram a ter residências fixas. Em um mesmo local, eles começaram a plantar, a colher e cultivar seus próprios alimentos. E na idade dos metais, como a tia falou anteriormente, ela é dividida em 3 períodos: o do cobre, o do bronze e o do ouro. E esses períodos são demarcados dessa forma porque eram os materiais resistentes que eles usavam em cada época. Ou seja, no período do cobre, eles utilizavam mais o cobre, no do bronze, eles utilizavam mais o bronze, e no ferro, eles utilizavam mais o ferro. E também nós temos o Otzi, que ele é o homem do cobre, ou seja, o homem mais antigo, o ser humano mais antigo encontrado da idade dos metais. E como que eles souberam, tia, que esse homem ele pertencia à idade dos metais? Pelas ferramentas que ele possuía em suas mãos. Já no capítulo 4, nós temos a invenção do comércio e o surgimento das cidades. Lembra que a tia falou que o ser humano largou de ser nômade, passou a ser sedentário e ele começou a produzir seu próprio alimento? Pois bem, o alimento sobrava, porque eu produzia muita maçã, minha maçã sobrava. Já você produzia muita pera, e com a sua grande produção de pera, você já não aguentava mais comer pera e eu não aguentava mais comer maçã. Eu pegava minha maçã e trocava por você que produzia a sua pera. Eu te dava maçã, você me dava pera, e assim a gente conseguia ter uma larga opção de alimentos. Então, isso se chama a troca de excedentes, que a gente vê aí no tópico 1, a troca de alimento e o início do comércio. Quando eu troco a minha maçã pela sua pera e vice-versa, a gente aí está comercializando, porque o meu alimento tem um valor, o seu alimento também tem um valor. Então, com essa troca dos nossos excedentes, das nossas sobras, porque a gente produzia muito, a gente já inicia uma comercialização. E aí a gente tem o surgimento da escrita, que isso ajudou e facilitou muito essa comercialização, porque eles puderam registrar aquilo que eles produziam, eles puderam registrar tendo o seu jeito de escrever, que como a tia mostra aqui no 3, né, a escrita cuneiforme, que foi o primeiro modelo de escrita que eles tiveram, que era feito em barro, em pedra, eles começaram a registrar as suas primeiras movimentações de alimentos. E aqui a gente tem o 4º capítulo das aldeias para a cidade, que foi no período neolítico,
né, ele seguiu regras e modos de vida bem diferentes, né? E cada comunidade, porque eram vários grupos de comunidades separados e um distante do outro, desenvolveu o seu próprio modo de se organizar. Então, por isso que diz de aldeias para as cidades, porque cada civilização que tinha ali, cada grupinho de pessoas, começou a ter o seu próprio jeito de se organizar. E os rios e as primeiras cidades? Por que os rios? Porque como ali tinha muita água, né, próximo aos rios, era uma região muito fértil para a agricultura. Então, como eles praticavam a agricultura para colher e plantar o seu próprio alimento, então eles se fixaram, os sedentários se fixaram próximo aos rios. Por quê? Porque ali tinha muita abundância de água para assim produzir seus alimentos. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima videoaula.